Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez. Eu vou ler um texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 ao 10, e depois versículo 12 ao 16. Tá bom? Uma palavra, quero dedicar aqui uma palavra aos jovens. E meu tema nesta hora é: nunca desista dos seus sonhos. Então esta é a palavra que eu quero deixar aqui para os jovens, adolescentes e demais pessoas, porque sonhar faz parte da vida. Portanto, então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 ao 10, que diz assim: Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Do versículo 12 ao 16, diz assim: Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe e o momento dos seus lábios. Passou Eli a observar-lhe os movimentos do seu lábio. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Nem bebi, nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Portanto, não desista dos seus sonhos. Há 2 tipos de sonho: aquele sonho que nós sonhamos dormindo e o sonho que nós sonhamos acordados. Os sonhos que nós sonhamos dormindo, às vezes nós esquecemos dele. Às vezes, quando nós acordamos, nós já não lembramos mais dele, mas sonhamos. Mas eu quero falar do sonho que sonhamos na caminhada da vida. Por isso, sonhar faz parte da vida. O que seria da vida sem os sonhos? Por isso eu convido você a lutar pelos seus sonhos, a nunca desistir dos seus sonhos. Portanto, sonhar é viver, e viver é a arte de realizar os sonhos. Por isso, não deixe de sonhar. Sonhamos dormindo, sonhamos acordado. Sonhamos sonhos que vão ser realizados e sonhos que nunca vão ser realizados. Sonhamos sonhos da vida, mas nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Por isso eu convido você, jovem, a sonhar. Alguns sonhos se transformam em pesadelos. Outros se perdem no longo do caminho. Outros nós desistimos dele. Outros caem no esquecimento.
Outros nós sepultamos na desistência. Porém, eu quero convidar você a não desistir dos seus sonhos. Se você sentir que é sonhos realmente que vale a pena lutar por ele, não desista dele, porque Deus está por detrás dos sonhos, Deus está adiante do sonho. E José percebeu isso, que Deus é o Senhor dos sonhos. Por isso ele sonhava os sonhos de Deus. E que os nossos sonhos possam ser realmente colocados diante do Senhor. Por isso eu convido você a sonhar os sonhos de Deus e não desistir dos seus sonhos. Mas eu quero dizer para você que Ana, ela enfrentou 3 inimigos dos sonhos. Por isso eu quero dizer para você que nessa caminhada da vida, nessa caminhada das lutas, nós vamos encontrar pessoas que não têm prazer nos seus sonhos. Por isso é impossível lutar pelos sonhos sem enfrentar os assassinos dos sonhos. Porém, Ana, mesmo assim, não desistiu dos seus sonhos. Tem pessoas que têm prazer no fracasso das pessoas, mas não tem prazer em ver a pessoa sonhar. Não tem prazer de ver o sucesso da pessoa. E tem prazer no fracasso das pessoas. E às vezes até luta contrariamente para que derrubem os seus sonhos. Tira a sua perspectiva de vida. Assim foi o que aconteceu na vida de Ana. Algumas pessoas tentaram impedir os sonhos de Ana. Ana era uma mulher estéril. Deus fechou a madre de Ana. Ana não podia gerar. E ela tinha um sonho. O sonho de ser mãe. Um sonho bom, um sonho bonito. E às vezes nós perguntamos, por que que Deus, que é bom, adia sonhos que são bons? Isso está fora, talvez, da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque são propósitos de Deus. Deus é o Senhor do sonho. Ele sabe o que é melhor, né, dos sonhos para a nossa vida. Ana, então, tinha esse sonho e Deus adiava. Mas quando Deus adia os nossos sonhos, é porque Deus quer que nós o busquemos a Ele mais com fervor. Buscamos mais com insistência. Por isso Deus vai adiando os nossos sonhos. Ana não desistia de lutar pelos seus sonhos e ela enfrenta 3 assassinos dos seus sonhos. O primeiro assassino que Ana encontra é Penina. Penina era sua rival. Penina era outra esposa de Eucana. Eucana era casada com 2 mulheres. Ele era casado com Ana, amava Ana, mas Ana não podia gerar. E aí Eucana casou com Penina. E Penina era fértil. A Penina tinha filhos aí à vontade. A Penina, ela era fértil, seu ventre era fértil, mas o seu coração era estéril. Penina tinha assim um ventre fértil, parecendo um jardim, mas o coração era um deserto cheio de ódio e de inveja. Ela atormentava a vida de Ana o tempo inteiro. E sempre que eles iam para o templo para adorar a Deus, pelo menos uma vez por ano, eles saíam da sua terra e iam adorar a Deus. Nesta caminhada, Penina ia aí atormentando a vida de Ana, né? E aí então Ana sofria, Ana chorava, Ana ficava amargurada, porque as virtudes de Ana incomodavam a Penina. Por isso eu falei, tem pessoas que em vez de imitar os seus sonhos, preferem destruir os seus sonhos ou lutar contra os seus sonhos. Em vez de imitá-lo, quer destruir. Portanto, Penina era essa mulher que transformou a vida de Ana no inferno. A vida de Ana era realmente amargurada, era realmente uma alma que estava angustiada. Portanto, então, esse é o primeiro inimigo que Ana encontra no caminho, na caminhada da sua vida, tentando derrotar o seu sonho. A segunda pessoa que Ana encontra é o profeta Eli, o sacerdote Eli. Eli era o homem que cuidava do templo,
era um pastor da igreja. Eli devia estar orando por Ana, ajudando Ana em oração. Mas quando ele viu Ana encostado numa coluna, ali com a sua alma amargurada, Ana chorando, Ana orando, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a voz, porque Ana estava com seu coração amargurado. E ela tão somente apenas movia os seus lábios, mas não se ouvia a voz do seu coração, da sua angústia, da sua alma. E aí então Eli achou que Ana estava embriagada. Por isso ele então diz: mulher, afasta-te deste vinho, desta bebida forte. Mas Ana diz: eu não estou embriagada, meu senhor. Eu não tomei bebida alcoólica, eu não estou embriagada, eu estou com a minha alma amargurada. Então veja que, em vez de estar ajudando Ana, ele se transformou num assassino de sonhos. Ele fez julgamento antecipado. Ele julgou Ana antes mesmo de que conversasse com Ana, que soubesse qual era a situação de Ana. Muitas vezes nós somos mal compreendidos, às vezes na casa de Deus. Nós estamos esses dias, lógico, afastados, mas às vezes quando estamos juntos, nós somos incompreendidos, às vezes, na casa de Deus. Em vez de receber ajuda, recebemos, às vezes, julgamento. Às vezes, em vez de receber apoio, nós encontramos condenação. Às vezes, em vez de compreensão, encontramos juízo. Por isso, às vezes, na própria casa do Senhor, nós precisamos tomar cuidado com os julgamentos que são feitos a pessoas que estão ao nosso lado. Por isso, é preciso estar atento. Eli deveria estar ajudando Ana e foi contra, os sonhos de Ana. Mas o terceiro assassino de sonho foi o seu próprio esposo. Então veja aqui, agora é Eucana, esposo de Ana, homem que amava Ana, mas ele mesmo foi um assassino de sonho. Ele não compactuou com Ana, com os sonhos de Ana. Eucana não acreditava que Deus pudesse realizar um milagre na vida de Ana. Por isso tentou, falar para Ana: é impossível, Ana, você não vai conseguir ter filhos. Ele, em vez de se ajuntar a Ana, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de pedir ajuda de Deus, de acreditar, ele foi contra. Ele chegou a falar para Ana que era impossível ela realmente ter filhos, porque a madre dela estava fechada. Ele não acreditava numa ação sobrenatural de Deus. Por isso, querido, não desiste dos seus sonhos. Lute por eles, vai até as últimas consequências, mas não desista do seu sonho. Então veja que o próprio esposo de Ana foi também um assassino de sonho. Pelo contrário, tentou esvaziar Ana dos seus sonhos, tentou tirar Ana da sua esperança, da sua perspectiva. Precisamos ter cuidado, com os conselhos que nós recebemos, às vezes conselho de quem está ao nosso lado, mas às vezes são conselhos que tiram o foco da nossa vida, do nosso objetivo, dos nossos sonhos. Por isso, Ana não abriu mão dos seus sonhos. Ana lutou pelos seus sonhos até as últimas consequências. Ela não permitiu que as pessoas matassem o seu sonho. Ela continuou orando, ela continuou crendo e Deus realizou um milagre na vida de Ana. Deus abriu a madre de Ana, Deus deu um filho a Ana e ela o consagrou ao Senhor. Samuel, um homem realmente temente a Deus, um homem que foi importantíssimo na vida dos filhos de Israel. Portanto, meu amado, não desista do seu sonho. Sonhamos, dormindo e acordado. Que Deus seja o Senhor dos meus sonhos, dos seus sonhos. Amém?